Boa noite a todos. Declaro aberta a 43ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Conforme o artigo 68 do Regimento Interno, convido o vereador Lucas Rafael Santos para tomar o assento da mesa e secretariar os trabalhos. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo guanabrandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Monferdino Júnior, presente. Antônio Francisco Eliodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelaro Silva, presente. Rosimera Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores estão de acordo ausente. Com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos no pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Aristeu Brolese Filho, Cláudia Cristina de Lima Sá e Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente. Na pessoa do senhor, cumprimento os demais senhores vereadores, senhoras vereadores, público aqui presente, Jonas, Albaniza. E meu boa noite se estende também àqueles que nos acompanham e posteriormente vão acompanhar pela página da Câmara Municipal. Eu gostaria de fazer um agradecimento, novamente, ao deputado Dimas Fabiano, dos R$200 mil para a compra de equipamento para o hospital. Os equipamentos já estão entregues no hospital. Já está marcado para quarta-feira a gente fazer um vídeo junto com o pessoal do hospital para divulgar todos os equipamentos que foi adquirido com esse recurso de R$200 mil. Então, agradeço novamente, somando aí ao nosso hospital R$558 mil. Também está para ser pago daqui a alguns dias um valor de R$158 mil, que é do deputado federal Zé Vitor, para compra de equipamentos para os PSFs do nosso município. Então, esse recurso já está aprovado, é questão de mais alguns dias já vai ser pago. R$100 mil para a área social, também já está empenhado para ser pago também, vai ser distribuído R$50 mil para o Recanto Santa Luzia e R$50 mil para a Casa da Criança, recurso do deputado Zé Vitor. Gostaria também de agradecer muito, sempre é muito importante a gente estar muito bem relacionado politicamente, para a gente poder trazer os investimentos ao nosso município. Eu quero agradecer, em nome aqui também do Júnior e do Eduardo, que participaram da primeira reunião com o Gilmar Machado, em Brasília, e tem um recurso muito grande para ser aprovado ao nosso município, se caso tudo ocorrer bem. A prefeitura vai ter que fazer o projeto, é um projeto muito extenso, tem várias etapas, mas se for aprovado, o nosso município vai receber do governo federal o valor de R$25 milhões para a infraestrutura. Então já tem uma boa conversa junto ao governo federal, através do Gilmar Machado, que é secretário especial do governo. As planilhas do projeto já estão na mão do prefeito Juninho. Pedir celeridade para acelerar sobre essa montagem do projeto, porque tem prazo para ser protocolado. E é um recurso do Ministério de Minas e Energia, no valor de R$25 milhões. Então fica aqui os meus agradecimentos por esses investimentos aí que está vindo ao nosso município. E também a nossa viagem, né, Eduardo, a Brasília, foi uma viagem de muito progresso. Temos aí uma expectativa aí para o ano que vem das emendas dos nossos deputados, de mais de R$3 milhões para ser pago ao nosso município aí através do nosso trabalho, através das nossas agendas. Foram agendas muito longas, né, Eduardo? A gente pede, né? E todo esse recurso vem para poder ajudar
a melhorar a qualidade de vida da nossa população. Então, e quero também reforçar o departamento competente também, que já faz aí aproximadamente uns 7 meses que eu venho pedindo. A gente sabe que a demanda do nosso município é muito extensa, mas eu venho novamente reforçando, já fiz requerimento, mas reforço a ponte ali próximo à casa do senhor Adriano Adeli e do senhor Rony. As manilhas estão deslocadas, os produtores vão puxar batata agora no início do ano, e se chover, continuar chovendo, a ponte vai rodar. Então já faz muito tempo que eu venho pedindo. Eu entendo que a demanda é muito grande, mas já faz aí aproximadamente 7 meses. Então os moradores estão bastante preocupados, estão querendo até se reunir e fazer por conta própria aquela ponte. Então a gente pede aí para que não ocorra uma coisa que é obrigação do município, que não ocorra ter que os moradores ter que arrumar essa ponte, que é uma ponte pública. Então por hoje é só, senhor presidente, muito obrigado e boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, aos demais colegas, público aqui presente, a Jonas, a Luísa, e também quem vai nos acompanhar pelas redes sociais. Boa noite. E boa noite também aos servidores dessa casa. Semana passada eu recebi a resposta de um requerimento que eu fiz, né, através da Câmara Municipal, requerimento 066, sobre a questão da dívida ativa, né, dos pessoal que está em dívida ativa com o município. Então, a gente pedimos, né, assinando em conjunto aí o vereador Lourenço, o Alcemir Porfedini, também o Rodrigo Arnari e eu. Então, a gente pediu, né, um relatório aí das pessoas que estão com dívida ativa com o município, e também, né, referente também a essa tarifa do lixo. Então, a gente queria saber sobre essa questão aí desse relatório. Então, a prefeitura enviou um ofício que, devido a problemas internos, e pediu aí um pouco mais de tempo para poder montando esse relatório e estar enviando a nossa Câmara. Então, como o nosso trabalho de vereador, né, a função, né, a obrigação nossa de vereador é continuar fiscalizando, né? Eu tenho feito isso através de vários requerimentos. Hoje, assim, eu sou a vereadora que mais fez requerimentos nessa casa, então continuarei fazendo meus requerimentos. E hoje eu quero apresentar ao senhor, senhor presidente, e se pudesse colocar em pauta depois para mim, né? E todos apreciarem, né, através da Câmara, né? Um voto a favor, e eu agradeço. Então, eu vou ler rapidinho aqui o requerimento, né, se não dá tempo. Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais, requerimento número 081/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora quieta subscreve, vereadora Cláudia Cristina de Lima, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 206 do Regimento Interno, vem respeitosamente requerer ao senhor prefeito municipal que sejam prestadas as seguintes informações referentes às condições de trabalho, insalubridade e periculosidade de todos os servidores dos departamentos municipais. A periculosidade, quem tem o direito, são os trabalhadores que exercem suas funções, suas atividades de forma perigosa. No caso aí entra o vigilante, aqui por exemplo não tem, mas seria o motoboy, e para quem trabalha em altura, o eletricista. E os demais, agente de saúde, gendarmeria, agente comunitário de saúde, as merendeiras, serviços gerais, todos eles têm o direito à insalubridade. Aí, dependendo do grau de risco, né? Tem o mínimo, que é 10%, o médio 20% e o máximo 40%, isso calculado em cima do salário base. Eu vou falar um pouquinho do conceito de quais são os programas, né, voltados para a saúde do trabalhador, que é o SST, a Segurança e Saúde do Trabalho, que é um conjunto de normas e medidas práticas destinada a prevenir acidentes, reduzir riscos e proteger a saúde física e mental do trabalhador.
inclui identificação e análise de riscos, implementação de medidas de prevenção, treinamentos periódicos, fornecimento de equipamentos de proteção individual, que é os EPIs, acompanhamento médico e ações voltadas à promoção à saúde ocupacional. Tem como objetivo garantir ambientes de trabalho seguro, minimizar acidentes e doenças ocupacionais e assegurar a integridade física e psicológica dos servidores. O LPCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, é um documento elaborado por engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Ele identifica os riscos ambientais, avalia as condições laborais, como avaliação quantitativa dos seguintes agentes nocivos: o ruído, o calor, a vibração do corpo inteiro, vibração dos braços e pernas, exposição a produtos químicos, e define se há insalubridade ou periculosidade nas atividades exercidas. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Risco, que está na norma regulamentadora 01. O programa é obrigatório e substitui o antigo PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ele contém um inventário de risco de cada setor, estratégia e prevenção e plano de ação para mitigação de acidentes e danos à saúde. E tem o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que está na norma regulamentadora 07. Esse programa ele acompanha a saúde dos servidores por meio de exames médicos admissionais, periódicos e demissionais, avaliação de fatores de risco e monitoramento contínuo da saúde ocupacional, visando prevenir doenças relacionadas ao trabalho e detectar precocemente alterações de saúde e orientar as ações preventivas. Seguindo essas informações que esses programas trazem, eu estou pedindo, requerendo através de ofício, que encaminhe a Prefeitura, para encaminhar cópia do último programa de gerenciamento de risco, que é o PGR, de todos os departamentos e setores da Prefeitura. Encaminhar para nós a cópia do último LTCAT e de todos os departamentos e setores da Prefeitura. Encaminhar a cópia do último PCMCO de todos os departamentos e setores da Prefeitura. Informar a data, o ano, se foi acompanhado ou não pelo profissional responsável, engenheiro de segurança ou médico de trabalho, pela execução e elaboração dos laudos, programas citados em cada setor e local de trabalho. Encaminhar os documentos comprobatórios com a quantificação e qualificação do grau de risco de cada setor de trabalho, tendo as escolas como as escolas e os demais departamentos municipais. Informar também se os trabalhadores com atividades classificadas como insalubres ou perigosas, especificando o grau de insalubridade mínimo, médio ou máximo, e os enquadrando aí se é periculosidade, quando aplicável. Esclarecer também se o programa se o pagamento de insalubridade e periculosidade está sendo realizado de acordo com os laudos técnicos vigentes. Pedimos também que apresente os documentos relacionados aos treinamentos aos servidores que trabalham em altura, que conforme a norma regulamentadora 035, e também como a eletricidade, que está quem trabalha em altura, com eletricidade, e espaços confinados, NR33, e também se tem a ordem de serviço. E número 8. Informar se a Prefeitura que custeia os exames complementares admissionais, periódicos e demissionais dos seus colaboradores ou são pagos pelos próprios funcionários. Se não pode, a empresa tem que arcar com os exames demissionais. Não é os funcionários que pagam. Justificativa. A solicitação tem como finalidade garantir a transparência, assegurar a proteção da saúde e segurança dos servidores públicos que diariamente são expostos a alguns riscos. A legislação trabalhista e as normas regulamentadoras exigem que o município mantenha laudos atualizados, gestão eficiente de risco e programas que protejam a saúde física e mental dos trabalhadores,
A ausência de tais documentos pode comprometer o bem-estar dos servidores, gerar prejuízos financeiros ao município e violar as diretrizes da segurança e saúde do trabalho. O presente requerimento busca promover responsabilidade administrativa, prevenção de riscos, transparência e valorização dos servidores, garantindo os direitos e assegurando o ambiente de trabalho seguro. Termo que pede deferimento, plenário Jorge Borges de Paula, Câmara Municipal de Brandão, ao 5 do mês de dezembro de 2005. Vereadora da 10ª legislatura, da 20ª legislatura, Cláudia Cristina de Lima Sá. É isso, gente. Então, peço que o senhor presidente, depois puder incluir aí na votação aí do requerimento, eu agradeço. Obrigada. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores, vereadora, ao público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais e também aos servidores dessa casa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao deputado federal Júnior Amaral, né, que na impossibilidade de estar visitando a nossa cidade nessa semana que passou, ele solicitou para que a sua esposa viesse aqui, a Marília, e ela veio, a gente fez um tour aí pela cidade, passamos na prefeitura, nas instituições, na PAI, Recanto Santa Luzia, na Casa da Criança. A gente pôde acompanhar a obra também de um calçamento, que com recursos dele e do deputado estadual Caporeso está sendo feito lá no bairro Cachoeiro dos Félix. Se não terminou hoje, termina em breve. Então, gostaria de agradecer a ela, porque essas visitas elas são de suma importância, né, para reforçar a parceria e o compromisso dos deputados que ajudam o nosso município, sejam eles ou sejam outros, né, porque existe uma gama boa de deputados ajudando a gente agora. Todos os vereadores aqui têm os seus parceiros. Então, essas visitas a gente tem que sempre incentivar que elas aconteçam, seja eles em si visitando o nosso município, ou sejam os seus assessores e representantes. Em segundo lugar, eu gostaria de tratar esse tema mais uma vez, porque eu acho que é importante para falar para a população. Eu acho que ainda não ficou claro para algumas pessoas que acompanharam a semana passada, né, a votação, e também as que acompanharam depois o decorrer do assunto, né, o que aconteceu. Eu gostaria de falar que o recurso lá para o bairro do Santana e as pedras que estão jogadas lá na estrada, na beira da estrada, é outra coisa. Então, não são recursos iguais, são recursos distintos. Então, em nenhum momento, essa casa negou um calçamento, seja futuro, ou seja, esses calçamentos que estão agora, né? Porque, como eu falei semana passada, a gente aprovou, no mês de julho, esse recurso de R$300 mil. E eu até vou ser meio didático, às vezes você que está acompanhando a sessão não vai ver, mas o orçamento é como se fosse essa garrafinha d'água e esse copo. Esse copo é o orçamento desse ano. O recurso de R$300 mil está aqui, no orçamento desse ano. E o orçamento do ano que vem é o que está na garrafinha, está fechado ainda. Eu posso usar esse recurso aqui depois, se eu não tomar essa água agora, eu posso tomar ela depois. E os dois vão caminhar juntos. Ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esses R$300 mil não estavam no orçamento do ano que vem. E o recurso que estava no PPA, se alterar, eu votei contra pela intempestividade, e deixei isso claro, contra a emenda. Mas se mudasse o nome da ação no PPA, a gente ia estar garantindo esse calçamento? Não. A gente ia estar tirando R$1.500.000
de todas as manutenções de estradas rurais para um bairro só. Porque o jeito que veio a redação da emenda, não estava pegando 330 mil reais no PPA. Estava pegando mais de 1.500.000 reais. Então, a gente tem que ter responsabilidade na hora de analisar o projeto, ver, ler, para que a gente não cometa esses equívocos. E eu não quis cometer esse equívoco, porque eu sabia que eu ia tomar ferro depois. O pessoal ia pegar e falar que eu votei contra a coisa X, contra a coisa Y, mas eu não cedo a chantagem e a pressão. Eu faço meu trabalho e gosto de seguir as coisas corretas, o mais correto possível. Eu sou uma pessoa perfeita? Eu não sou. Sou uma pessoa falha e reconheço isso. Só que uma coisa é certa, eu jamais iria votar contra a melhoria para um bairro rural. Porque a minha família é da roça, tanto por parte de pai, tanto por parte de mãe. E eu sei como que funcionam as coisas. E eu tenho certeza absoluta também que o vereador Nino, o vereador Bug e a vereadora Rose, que não está presente aqui hoje, também nunca iriam votar contra. Porque os três têm origem na zona rural. Os três. Então, eu faço aqui a defesa não só minha, não só do meu voto, mas como deles também. Agora, o mais triste ainda é ver pessoas achando que a gente é cachorrinho do prefeito. Que a gente só vota conforme o prefeito manda. O prefeito não manda na Câmara. Em nenhum momento o meu voto, o voto do vereador Nino, o voto do vereador Bug, o voto do vereador Arroz, foi porque o prefeito mandou. Foi porque nós votamos com as nossas convicções. Quando chegou a emenda para mim, a hora que eu vi, eu já falei, eu vou querer votar contrariamente na comissão, em razão da intempestividade. E assim eu fiz. Eu não pedi benção para ninguém para fazer isso. Não pedi benção para ninguém, porque eu tenho opinião própria. Agora, esse discurso que algumas pessoas fazem, de que a base é subserviente, isso é demagogia. É demagogia. É tirar o mérito do trabalho de cada vereador da base que existe aqui. Se for desse jeito, não precisa ter vereador da base, eleição para o vereador da base. É mais fácil a gente pegar, sair daqui, o prefeito nomear os vereadores, ué. Agora, é um desrespeito comigo e com os outros vereadores da base falar que a gente é subserviente ao prefeito. Eu tenho certeza absoluta aqui que cada vereador aqui da base tem a sua própria opinião, assim como a oposição também tem. Cada um tem suas convicções. Cada um tem suas convicções. Ninguém é cachorrinho de ninguém aqui, não. E agora? Também falar por aí que a gente acha que está tudo perfeito, está tudo às mil maravilhas, a gente sabe que não está. Toda administração tem as suas coisas boas, mas também tem as coisas para corrigir. Vocês acham que a gente passa no Santana, vê as pedras lá, adora, gosta? Claro que não gosta. Vê a Secretaria de Saúde sem terminar, a gente gosta. Não gosta também. Vê a licitação das casas populares ter dado errado 2 vezes fazendo agora, a gente gosta. Não gosta. Só que essas coisas elas vão ser corrigidas. Vão ser corrigidas. Eu tenho certeza disso e a gente vai acompanhar. Agora, o mais curioso é as pessoas que não participaram, por exemplo, de algumas coisas, querem dar pitaco. Exemplo, e com todo respeito a ele, o ex-vereador aqui, Antônio Marcos Martins, fez um vídeo falando lá da licitação das casas populares, falando dessas obras. Só que essa licitação, se dependesse dele, do voto dele, essa licitação das casas populares nem acontecia. Porque ele votou contra aqui. É a realidade, é verdade. Só que eu não olho a administração e não olho o meu município só por essa ótica e só por essas coisas. Eu estou vendo o turismo e bem, eu estou vendo a educação e bem, ser tetracampeão lá nos Jovens Mineiros Sustentáveis, a saúde e bem, saúde de ponta, a educação atingindo meta de 2030. Eu estou vendo assistência social e bem. Eu estou vendo diversas áreas e bem. Agora, eu vou pegar, deixar de canto tudo que está sendo bom, para pegar e falar só das coisas que ainda não deram certo, mas vão dar. É muito fácil pegar o microfone e ficar na frente da tela do celular e colocar defeito das coisas, mas e a solução? Ah, e a solução tem que ser sem inteligência artificial. Tem que ser a solução da cabeça da pessoa. Agora,
pegar, falar de licitação de casas populares sem nem ter votado a favor, é duro. Aí a saúde está indo bem. Eu falei que a saúde está indo bem. Outro exemplo, o CAPES. O CAPES não ia estar funcionando se dependesse do voto dele também. Agora, é muito triste a gente ser tratado como subserviente, como cachorrinho do prefeito, sendo que a gente tem opinião própria e a única coisa que nós temos é a comunhão de pensamentos. Então, que fique claro aqui, quando todas essas coisas forem corrigidas, eu vou voltar aqui e falar, olha, no dia tal, na hora tal, eu falei que as coisas seriam corrigidas. E elas vão ser. Eu tenho fé nisso. E, a partir agora, dessa outra licitação dos calçamentos, que está saindo agora, a licitação da mão de obra, eu convido os vereadores aqui parceiros para a gente fiscalizar as ordens de serviço, para a gente ver se essa empresa está cumprindo os prazos também. Porque existe a responsabilidade da prefeitura, existe, mas existe a responsabilidade da empresa de pegar a obra que ela dá conta e cumprir os prazos das ordens de serviço, para não ficar essa montoeira de pedra por aí. Que do mesmo jeito que nós estamos de saco cheio com a demora, a população também está. Então, eu vou pegar firme nessa fiscalização e qualquer prazo que sair fora de época, eu vou pegar e vou cobrar. Muito obrigado. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 079/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 079/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Então, hoje nós estamos votando, né, o segundo turno aí do plano de governo e também do orçamento aí para 2026. Como eu tinha falado sobre o projeto, né, e vários itens, né, dentro do plano de governo e também as promessas de campanha, né, que foi prometido várias coisas em campanha e que não foram colocadas dentro desse plano de governo. Vou fazer uma leitura rápida aqui dos itens, né, que eu colhi dentro do que foi prometido em campanha. Né? Aqui, esses são itens que não estão dentro desse plano de governo agora. Esse corredor de escoamento de produtos, torres de repetidoras de sinal telefônico, o recapeamento da estrada de socorro, implantação do Centro de Logística, Negociação e Distribuição, implantação do SAMU, operações, né, dentro do centro cirúrgico, né, não tá no plano de governo, mas, assim, reinauguraram, mas até agora nada. Plano de carreira para todos os servidores do município, inclusive os servidores da saúde também. Ampliação do sistema de coleta e tratamento do esgoto, mais fossas biodigestoras e mais lixeiras, monitoramento por câmeras e veículos para a segurança pública, tendo em vista, né, que parte das câmeras estão desligadas. Reforma, fornecimento de material para várias famílias carentes. Esse item aqui, tem no plano de governo, porém, assim, com um valor assim, muito baixo. Né? Um valor muito baixo, simbólico. Ampliar o serviço de beneficiamento de café na área
na área do produtor, reduzindo o custo e melhorando o preço final. Na última visita que a gente fez lá na garagem, a beneficiadora de café está lá há muito tempo lá parada e não funciona, né, há muito tempo. Então, isso foi promessa de campanha. Construção de pórticos nas estradas, né, na entrada das estradas municipais, como a Luiz Lode, a estrada de Monte Sião, a MG 295. E também quero falar assim, a título de curiosidade mesmo. Na época da campanha foi falado assim, recursos que estavam em caixa. 500 mil para calçamento do bairro Boa Vista, 500 mil para o calçamento da estrada que vai para Monte Sião, 500 mil para comprar novas máquinas e 2 milhões para o asfaltamento da estrada Bueno Brandão a Senador Amaral. Quase 50 mil reais de emendas parlamentares. Isso foi falado em campanha, esse recurso, né? É muito recurso. Então, não sei onde está todos os recursos. Então, é complicado, né, gente? Prometer, falar, né? Até papagaio fala. Mas, nem por isso também vou prejudicar o projeto aí. Mas só fica a título mesmo de informação aí. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 079/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 079/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. O projeto de lei número 079 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 080/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 080/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 080/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 080/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Não, ausente. O projeto de lei número 080/2025 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 042/2025. Só uma correção, é secretário. Projeto de lei complementar número 042/2025. Altera o parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar número 2537, de 19 de agosto de 2022, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 2º
da Lei Complementar número 2.537, de 19 de agosto de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. A critério do Executivo Municipal, fica facultada a distribuição de cesta em pecúnia, no valor de R$ 200, podendo este valor ser atualizado anualmente por decreto no mês de novembro, utilizando-se o índice INPC/IBGE, acumulado dos últimos 12 meses, ou outro que vier a substituí-lo. Artigo 2º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Bueno Brandão, 18 de novembro de 2025. Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Justificativa. Tem a presente proposição o intuito de alterar o valor das cestas alimentícias distribuídas aos servidores públicos municipais, por ocasião das comemorações universais de final de ano. Veja que o valor atual da cesta se encontra bem abaixo do valor das cestas que é distribuído em outros municípios da nossa região, estando, inclusive, abaixo do valor do Vale Alimentação que é fornecido pelo município. Entretanto, devido à atual situação, o município também não tem condições de oferecer uma cesta com valor muito alto. Portanto, visando a valorização dos servidores municipais, bem como considerando o aumento do custo de vida vivenciado nos últimos anos, propomos o presente projeto de lei como forma de proporcionar uma melhora no valor da cesta oferecida, mas dentro das possibilidades financeiras atuais do município. Assim, é com satisfação que envia a presente proposição para a honrada Câmara Municipal de Bueno Brandão, requerendo-se a sua tramitação em regime de urgência, salientando desde já que a compreensão dos nobres edis para a instituição da presente medida se faz mista. Atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. O projeto de lei vem acompanhado de declaração da verificação da estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 042/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Só a título de informação mesmo, né, para quem está nos acompanhando e para explicar, né, um pouco do projeto de lei complementar. Então, ele está alterando, né, o parágrafo único do artigo 2 da Lei Complementar 2.537, de 19 de agosto de 2022. Então, essa lei, ela fala do município sobre as cestas básicas, né? Antes a pessoa recebia, né, a cesta básica aí, que é a cesta natalina no final de ano, no valor de R$ 200. E agora está alterando esse artigo para que as pessoas possam receber aí em pecúnia, em valor, né, em dinheiro, para que daí R$ 200, você vê que a cesta básica ela fica muito mais, né, o valor, né? Então, R$ 200 seria uma cesta básica assim muito simples, né, com poucos itens, né? Então, entregando os R$ 200, pagando em pecúnia, a pessoa depois compra o que ela quiser em alimentos. Então, só está mudando mesmo de ser a cesta básica, né, entregar os alimentos, trocando por pecúnia, por valor, né, em dinheiro. Então, está alterando só isso mesmo. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 042/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 042/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. O projeto de lei número 042/2025 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 095/2025.
Projeto de Lei 095, de 17 de novembro de 2025. Desafeta imóveis da qualidade de bens públicos para uso especial, autoriza sua alienação e dá outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Ficam desafetados da qualidade de bens públicos para uso especial os lotes vagos abaixo descritos, localizados no bairro Jardim Estância Hidromineral, situado no município de Bueno Brandão, possuindo cada um a seguinte descrição imobiliária. Inciso 1º. Lote 5, localizado na quadra D, localizada na Rua Violeta do Jardim Estância Hidromineral, nesse município de Bueno Brandão, possuindo área total de 144,45 metros quadrados, registrado sob a matrícula número 10.170, ficha 1F, no cartório de registro de imóveis da comarca local. Inciso 2º, lote 2, localizado na quadra E, localizado na Rua Violeta do Jardim Estância Hidromineral, nesse município de Bueno Brandão, possuindo área total de 149,07 metros quadrados, registrado sob matrícula número 10.179, ficha 1F, no cartório de registro de imóveis da comarca local. Inciso 3º, lote 3, localizado na quadra E, localizado na Rua Violeta do Jardim Estância Hidromineral, nesse município de Bueno Brandão, possuindo cada área total de 149,7 metros quadrados, registrado sob a matrícula número 10.180, ficha 1F, no cartório de registro de imóveis da comarca local. Inciso 4º, lote 4, localizado na quadra E, localizado na Rua Violeta do Jardim Estância Hidromineral, nesse município de Bueno Brandão, possuindo área total de 149,7 metros quadrados, registrado sob a matrícula número 10.181, ficha 1F, no cartório de registro de imóveis da comarca local. Lotes 5, localizado na quadra E, localizada na Rua Violeta do Jardim Estância Hidromineral, nesse município de Bueno Brandão, possuindo área total de 149,7 metros quadrados, registrado sob a matrícula número 10.182, ficha 1F, no cartório de registro de imóveis da comarca local. Inciso 6º, lote 6, localizado na quadra E, localizado na Rua Violeta do Jardim Estância Hidromineral, nesse município de Bueno Brandão, possuindo área total de 149,07 metros quadrados, registrado sob a matrícula número 10.183, ficha 1F, no cartório de registro de imóveis da comarca local. Inciso 7º, lote 7, localizado na quadra E, localizada na Rua Violeta do Jardim Estância Hidromineral, nesse município de Bueno Brandão, possuindo área total de 149,07 metros quadrados, registrado sob a matrícula número 10.184, ficha 1F, no cartório de registro de imóveis da comarca local. Artigo 2º. Fica autorizada a alienação dos bens pertencentes ao município de Bueno Brandão, descritos no artigo 1º da presente lei, de acordo com o laudo de avaliação realizado, anexo indispensável e indissociável da presente propositura, seguindo-se todo o procedimento licitatório que for devido. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Bueno Brandão, Minas Gerais, 17 de novembro de 2025. Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, encaminhamos à consideração desta Casa Legislativa o projeto de lei que desafeta imóvel de qualidade de bem público para uso especial, autoriza sua alienação e dá outras providências, referente a 7 lotes de propriedade do município de Bueno Brandão, localizados no bairro Jardim Estância Hidromineral. A proposta tem como objetivo promover a adequada gestão do patrimônio público e possibilitar que esses imóveis, atualmente sem utilização efetiva, possam cumprir uma função social mais ampla por meio de sua alienação. Trata-se de lotes de pequenas dimensões, com aproximadamente 149 metros quadrados cada, o que representa uma característica importante e justificável para esta iniciativa. Por serem lotes menores do que os tradicionalmente comercializados no mercado, normalmente com 200 metros quadrados ou mais, sua alienação possibilitará a fixação de valores mais acessíveis, ampliando a oportunidade para que famílias com menor capacidade financeira possam adquirir seu próprio terreno, algo que muitas vezes se torna inviável diante dos preços praticados em lotes maiores. Dessa forma, a medida atende a múltiplos interesses públicos relevantes. Primeiro,
amplie o acesso à moradia, oferecendo ao cidadão condições mais favoráveis para adquirir um lote. Segundo, promove justiça social, ao priorizar a possibilidade de compra por famílias que enfrentam dificuldade para ingressar no mercado imobiliário convencional. Terceiro, fomenta o desenvolvimento urbano, estimulando a ocupação organizada e a valorização da região. Quarto, gera receita ao município, que poderá ser direcionadas a serviços essenciais, investimentos estruturantes e melhorias coletivas. Quinto, racionaliza a gestão do patrimônio público, destinando bens hoje ociosos para finalidades de maior utilidade social e econômica. A administração municipal tem pautado suas ações pela eficiência, responsabilidade fiscal e compromisso com a qualidade de vida da população. A alienação desses lotes menores, portanto, representa uma iniciativa equilibrada, justa e alinhada às políticas públicas de desenvolvimento urbano e inclusão social. Diante do exposto, solicitamos aos nobres vereadores a apreciação e a aprovação do presente projeto de lei, por entender que ele atende de forma plena aos interesses da comunidade e contribui para o fortalecimento do planejamento urbano de Bueno Brandão. Bueno Brandão, Minas Gerais, 17 de novembro de 2025. Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 095/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Então, esse projeto de lei 095, ele desafeta imóveis na qualidade de bem público para uso especial e autoriza a sua alienação e dá outras providências. O que quer dizer isso? Então, esses lotes, né, que lá são só 7 lotes que existem lá na estância do mineral, são lotes de menos de 150 metros quadrados, são lotes pequenos. Então, a prefeitura enviou, né, esse projeto para nós, porque até então ele tem a nomenclatura para uso especial. Ele consta, né, com bem público. Então, a prefeitura tem que construir escolas, espaços públicos, praças. Então, como ele considera bens públicos, e por ser lotes muito pequenos, então, o que a prefeitura está fazendo? Ela enviou esse projeto para desafetar, né, a título de desafetar esse imóvel na qualidade de bem público, passando, aí está autorizando a ele a vender esses lotes, e dando também, autorizando a alienação. Quer dizer, autorizando que a prefeitura venda esses lotes para pessoas aí de poder aquisitivo aí menor, né? Então, eu vejo assim, que para construir, assim, até um tempo atrás, tinha um plano de construir aqueles predinhos lá. Né? Eu lembro aqui, ainda quando eu era vereadora, aqui em 2019, 2020, abriu até licitação para ser construído, se eu não me engano, esses predinhos lá. Aí passou, né, esse tempo todo, não deu certo a licitação, igual a lá das casinhas, né, que também aí desde 2017 também, que faz-se a licitação e acaba que não aparecendo ninguém interessado para pegar essa obra. E agora eles estão resolvendo vender esses lotes, né? Eu vejo assim que tem um lado bom, né? Que pode possibilitar as pessoas aí, né, de menor renda, né, até comprar esses lotes, né? E a prefeitura, com o recurso, ela pode estar investindo em outras áreas. Nesse plano de governo nosso aqui, que nós acabamos de votar, a prefeitura tem intenção de comprar um imóvel, né? Vocês viram lá, né? No valor de 630 mil. Às vezes pode ser, né? Porque os lotes eles estão avaliados aí
na faixa de 90 mil cada um, que tem aqui. Foi feita uma avaliação. Então, mais ou menos 90 mil, 9 vezes 7, vai dar uns 630 mil aí, que é o valor que a prefeitura tá querendo comprar esse imóvel, né? Esse terreno, não sei. Pode ser isso daqui também. Mas, segundo a assessoria jurídica, diz que vai ser investido em assistência social, saúde e educação. Então, a gente não sabe direito onde vai ser investido após a venda desses lotes. Mas também não vou votar contra, porque, né, já que os lotes estão lá e não tudo parado, né, juntando mato, então que alguém compre, né, e construa. Tem a questão aí da função social, né? Então, que aumente, né, expande. E quantos anos, né, que estão lá e não vende, não compra, não troca, então meu voto é a favor, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 095/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 095/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Cláudia Cristina de Leme Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Eu vou abster meu voto. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. O projeto de lei número 095/2025 foi aprovado em primeiro turno por 6 votos favoráveis. Em votação em turno único do requerimento número 081/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Senhor Quem? presidente, pela ordem, não tem requerimento. Não, foi passado da Cláudia. Depois que vota tudo, né? Ah, mas é que daí eu tenho que ler, né? Não, ela já leu. Eu já fiz a Já leitura. leu. Em votação em turno único do requerimento número 081/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 081/2025 foi aprovado por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 063/2025 do vereador Alcemir Monferdini Júnior. Indicação 63 de 2025. Senhores vereadores, o vereador que esta subscreve, Alcemir Monferdini Júnior, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que, por intermédio da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos, seja avaliada a possibilidade de implantar 2 lombadas na estrada principal Campo Místico, estrada para Socorro, nas proximidades do bairro do Tatá. Justificativa. A presente solicitação atende ao pedido dos moradores do bairro, tendo em vista que a via em questão é de grande circulação, utilizada tanto para o escoamento agrícola quanto para o tráfego diário de veículos. A implantação das lombadas contribuirá de forma significativa para a redução da velocidade dos veículos, garantindo maior segurança a todos os usuários da estrada. Sala de sessões, 26 de novembro de 2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior, 20ª legislatura. Em votação em turno único da indicação número 063/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 063/2025 foi aprovada por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária da moção de congratulações
número 003/2025, do vereador Lucas Rafael Santos. Moção de congratulações 3 de 2025. O vereador que esta subscreve propõe que, após tramitação regimental, seja encaminhada a presente moção de congratulações aos atletas Arthur Veiga de Miranda, Lana Costa e Pedro Lucas Veiga, pela conquista da faixa preta 1º Dan, e ao atleta Everton Jamberg Ribeiro, pela conquista da faixa preta 2º Dan no Taekwondo. Os atletas realizaram um exame de faixa no município de Vargem Grande do Sul, no dia 5 de dezembro de 2025, sendo oficialmente graduados no dia 6 de dezembro de 2025 em Bueno Brandão, coroando uma trajetória marcada por disciplina, dedicação e superação. A obtenção da faixa preta e também a graduação em seus diferentes níveis, DANs, são marcos significativos na vida de qualquer praticante de artes marciais, pois simboliza não apenas excelência técnica, mas também compromisso, responsabilidade e evolução pessoal. Nesse sentido, Arthur, Lana, Pedro Lucas e Everton tornam-se exemplos de determinação, servindo de inspiração e motivação para todos aqueles que praticam esportes em nosso município. Diante disso, esta Casa Legislativa parabeniza os atletas pela expressiva conquista e reconhece o empenho que cada um dedicou para alcançar esse importante resultado. Bueno Brandão, 8 de dezembro de 2025. Lucas Rafael, PL, vereador. Em votação, em turno único da moção com gratulações, número 003/2025, do vereador Lucas Rafael Santos. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A moção número 003/2025 foi aprovada por 7 votos favoráveis. Informo os senhores vereadores que têm em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno que os projetos de lei 079 e 080/2025, já aprovado em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os pareceres de redação final dos projetos mencionados. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final dos projetos de lei 079 e 080/2025. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 079/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 079/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 079/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 079/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer e redação final do projeto de lei número 080/2025. Os senhores dispensam a leitura? Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 080/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 080/2025,
Está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 080/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.